Então, gente, bom dia para vocês aqui na USCS, né? Dia 15 de outubro, dia do professor, a gente está aqui sábado de manhã. Meu nome é Christian Bonagan, estou aqui para falar sobre relacionamentos. Antes eu vou falar um pouquinho de mim, o que eu estou fazendo aqui, o que a USCS me colocou para falar sobre esse assunto. Minha formação, a primeira formação minha é jornalismo. Sou formado pela FAPCOM, Faculdade Paulo de Comunicação, São Paulo. Jornalismo, trabalhei muitos anos, pode entrar, gente. Trabalhei muitos anos com televisão, trabalhei no SBT, na MTV, na extinta Rede Manchete de televisão, né? O pessoal fala, nossa, como você é velho? Eu falei, eu sou velho mesmo. O pessoal lembra do Goku, né? Não, tinha o Goku na Manchete, o Cavaleiros do Zodíaco tinha tudo isso aí. E a minha formação primeira foi jornalismo e comunicação ali na FAPCOM em 2009. A Tamires, que está aqui comigo, também é de lá, mesma faculdade, turmas diferentes lá da FAPCOM. Só que assim, quando eu fui fazer graduação, eu tinha uma dúvida muito grande sobre o que estudar. Entre comunicação, jornalismo, sempre gostei muito de escrever, e a parte psicológica, psíquica. Então, logo que eu acabei a faculdade, eu fui estudar psicanálise, que é o curso livre de 2 anos, ali na Vila Mariana, onde eu moro. Fiz 2 anos de psicanálise, me tornei psicanalista. Depois eu fiz uma pós, a minha primeira pós é em estudos avançados da literatura. Eu uso sempre muita literatura para falar dos meus temas de psicologia, de psicanálise, que, como Freud também usava, a literatura é uma fonte inesgotável para as questões da alma, da existência. Para a nossa palestra aqui de relacionamentos, eu vou falar muito do Shakespeare, do Rei Lear. O Rei Lear dá uma aula sobre relacionamentos, o Shakespeare, lá no século XV e XVI. Depois eu fiz mestrado, que sou filho aqui da USCS, fiz mestrado aqui até nesse campus aqui. Meu mestrado ele é sobre blogs, eu junto tudo que eu estudei. Eu falo que os blogs jornalísticos, eles se apropriam da linguagem da literatura para fazer um novo estilo de jornalismo. Por exemplo, quando eu fiz jornalismo, você tem vários... pode ir lá, fica à vontade. Quando eu fiz jornalismo, você tem vários livros, você vai estudar o texto de revista, você tem um estilo para escrever para revista, você tem um estilo para escrever para jornal, você tem um estilo para escrever para rádio, para TV. Como eu falei, eu escrevi muito para televisão. Uma época eu fui fazer um programa de rádio, gente, como eu penei para escrever um programa de rádio? Porque é diferente. Eu colocava as coisas aqui e o meu chefe falava, tá, mas e como é que é o seu nome do cara? Eu falei, não, se a gente coloca um GC, uma legenda. Ele falou, seu burro, é rádio? Eu não tenho legenda, você tem que falar o nome do cara. E o rádio tem que ser redundante, você tem que repetir as informações, que a pessoa não ouviu da primeira vez. Não vai ficar um texto escrito lá 2 horas para ler. Então eu tentei explorar um pouco isso. O jornalismo blogueiro está surgindo agora, os jornalistas são muito independentes agora em termos de mercado de trabalho. Qual é o estilo para escrever para um blog? E no meu mestrado eu falo isso, a gente faz uma linguagem muito mais emocional que a gente captura ela da literatura. Os textos dos blogs, ele começa como um diário nos Estados Unidos e ele captura os textos da literatura. A literatura ela é muito usada nos blogs, é isso que eu falei aqui no mestrado da USCS. Agora eu estou terminando uma outra pós que estou fazendo de gestão de pessoas. Pode entrar. Né? Na minha graduação, na minha faculdade, a gente fazia tem a monografia e o trabalho experimental. Na maioria das faculdades você escolhe um. Na minha exigiam que a gente fizesse os 2. Então a minha monografia na faculdade eu faço sobre os blogs também, né? Mas eu faço o conceito de credibilidade. Por que eu acredito no tal blog? Até hoje eu questiono isso. Por que a pessoa ela vai lá no Facebook e coloca informação do tal blog sobre político, sobre celebridade? Você nunca ouviu falar naquele blog, como é que ela confia que aquela informação é verdadeira? E 90% das vezes não é verdadeira essa informação. Então é muito complicada essa credibilidade dos blogs. E no trabalho experimental... Pode entrar, meu amigo. E no trabalho experimental eu fiz o livro reportagem. O livro reportagem... no jornalismo você pega o jornalismo, a literatura e escreve um livro, reportagem. E eu fiz num psicólogo que eu adoro, chamado Carl Rogers. Quem fez pedagogia, se ele estudou Carl Rogers, vai estudar. Porque o Carl Rogers é ligado à escola aberta,
Tem uma escola no Reino Unido que já fecharam, me fugiu o nome agora. São escolas que a gente chama de escola aberta. O que é uma escola aberta? O aluno chega lá, a criança na escola, chega o professor e fala: professor, eu vim para a escola, o que eu vou estudar? E o professor vira para ele e fala: o que você quer estudar? Ele não tem um conteúdo, um programa. Ah, eu quero fazer um bolo. Para fazer um bolo, ele tem que estudar matemática, ele tem que estudar proporção, ele tem que estudar socialização, ele tem que aprender a mexer no fogão, ele tem que estudar química, que ele vai misturar as coisinhas lá. E dentro desse bolo, o professor dá uma série de conhecimentos para ele. Isso é escola aberta, isso que o Rogers defendia. Carl Rogers, ele trocou muitas cartas com Paulo Freire, que é bem conhecido aqui, sociólogo brasileiro. Tem um livro do Carl Rogers, que é o Freedom to Learn, Liberdade para Aprender, que é só sobre essa troca de cartas com o Paulo Freire. Então eu fiz o meu livro reportagem foi sobre a primeira vinda do Carl Rogers em São Paulo em 1977. Tudo isso para falar que agora eu faço uma pós em gestão de pessoas, que eu falo sobre coaching. Coaching é uma espécie de treinamento. Muitas empresas estão usando, gente para vestibular, um concurso. E eu pego toda a questão do Carl Rogers, que é uma questão humanista de psicologia, e como eu aplico isso no coaching. E eu vou defender esse artigo daqui umas 2 ou 3 semanas. E dentro da psicanálise eu me especializei em algumas coisas. Me especializei em hipnose. Eu não vou hipnotizar ninguém aqui, não vou fazer ninguém comer, sei lá, cebola achando que é maçã, pular de uma perna só, que a gente chama de hipnose de circo. Que a hipnose é uma ciência séria, por exemplo. Muitos dentistas estudam hipnose. Bom? Bom dia. Muitos dentistas estudam hipnose. Por quê? Todo mundo tem medo de... Não sei todo mundo, mas eu tenho um pavor danado de dentista. Parece todo homem. Foi uma palestra recentemente que era o que era ser um homem hétero. Todo homem tem muito medo de dentista. Você vai uma coisa, se você tem medo, o sangramento aumenta. Então a hipnose ajuda você a relaxar para o dentista poder te tratar adequadamente. Meu amigo aqui de medicina, tem casos que a pessoa tem alergia à anestesia. E a gente tem que operar o cara, a gente vai ter que abrir o cara e, sei lá, tirar a vesícula, costurar alguma coisa, a pessoa não pode tomar anestesia, ela vai morrer. A gente vai ter que abrir ele sem anestesia. E aí? Só vai urrar de dor? Eu vi casos, eu vi vídeos, você hipnotiza a pessoa de um tal jeito que o médico abre, opera e a pessoa não sente nada de dor. Então, a hipnose é uma ciência muito séria, que é usada, infelizmente, nos programas de televisão, é usada como uma coisinha de circo, comer a cebola achando que é maçã, pular de uma perna só, achar que o outro está pelado. Mas ela é usada com fins para a medicina muito sérios até hoje. E outra coisa que eu me especializei, para entrar no assunto, é sobre relacionamentos. A gente tem, de tempos em tempos, até o Freud fala disso, questões ligadas a algumas doenças psíquicas da época. Na época do Freud era histeria. Histeria, que vem lá do conceito do século XIX, que hoje é considerado até preconceituoso, que é uma doença atribuída às mulheres, que a histeria vem disso, vem de útero, né? Seria uma doença que só as mulheres teriam. Imagina, homem tem, histérico, tem de monte. Que era algo da época, da repressão da época, do século XIX, que era extremamente repressor, não se podia fazer nada, e de repente aquelas mulheres surtavam. A gente já passou por depressão, que já foi a doença da moda, já foi a doença da época, e agora a gente tem muito transtorno de ansiedade, são as grandes doenças que a gente trata na clínica psicanalítica e na clínica psicológica. As cobranças do dia a dia, a correria, a exigência de estudo, a perfeição da vida e dos relacionamentos também que nos exigem, gera muita ansiedade, porque a gente quer acertar em tudo, e às vezes não dá para acertar em tudo. Eu vi uma palestra muito interessante outro dia no professor da USP, que ele falou: a vida não é para funcionar. O pessoal, como não? Filho, que é para funcionar é computador, que é para funcionar é carro. Vida é para ser vivida, tem altos e baixos, tem dias melhores e dias piores. Tem dias que você quer pegar um mozão, beijar e, nossa, começou uma pessoa sortuda, e tem dias que você quer enforcar aquela pessoa. É assim para todo mundo. Vida não é para funcionar, não tem aquela vida de filme.
vendo outro dia com uma outra amiga minha a questão da maternidade, né, do parto natural, que a gente vê nos filmes, o marido com a mãe, a mulher faz... Gente, é uma dor, ela falou, é uma dor desgraçada, você quer que aquilo acabe logo, gente, não tem aquela coisa bonita de filme, o marido lá pegando na mão, você quer que aquilo acabe logo, pelo amor de Deus, que dor é essa? E a gente tenta viver uma vida que não é a nossa, que é a vida dos filmes. E tem muito isso nos relacionamentos. Então os problemas de relacionamento, junto com os problemas de ansiedade, causam, assim, principalmente da procura dos psicanalistas e psicólogos. Hoje são relacionamento e ansiedade. De vez em quando a gente tem uma questão de depressão, alguma outra fobia e tal, mas o que está dominando mesmo, se não for ansiedade, às vezes é os dois, né? Ansiedade do relacionamento, né? Está tudo num pacote só. E o que é interessante nos dias de hoje, quando eu falo, me apresento, falo quem eu sou, nas faculdades, nos lugares que eu dou palestra, nos lugares que eu dou entrevista. Depois vocês olharem meu nome na internet, eu dou entrevista para vários veículos, né? Para o Yahoo, para o UOL, Jornal Agora, entre outros, de vários temas ligados à psicanálise. O que é interessante é que as pessoas me falam assim, mas parece que está tão difícil arrumar namorado e namorada. Mas espera aí, a gente não vive uma época que todo mundo fica, que a gente não tem mais a corte, né? Graças a Deus, não é nem no meu tempo, é da minha avó, que hoje um fala para o outro, vamos? Eu falo, vamos lá, vamos ficar, vamos beijar, vamos, sei lá mais o que se fala. Então se a gente tem um contato sexual de corpos, e tudo assim, tem um lado positivo e um negativo. A gente tem um contato maior dos jovens, pessoas mais velhas também, dos corpos, a gente tem um aspecto positivo, que você tem que conhecer o seu próprio corpo, conhecer o corpo da outra pessoa, para se relacionar, para ter prazer. Tem todo um aspecto positivo e tem um aspecto negativo, porque a gente vive numa época que a gente conhece muitos corpos, mas se a gente colocar numa questão platônica, a gente não conhece a alma das pessoas. Tem uma coisa que eu faço, todo perto do dia 12 de junho, que é dia dos namorados, eu estou falando pra caramba, se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar, fique à vontade, tá? Dia dos namorados, eu faço o seguinte, eu vou lá no meu Facebook e eu coloco assim, eu escrevo cartas de amor para quem quiser. Muita gente que se queixa no dia dos namorados, que nunca recebeu uma carta de amor. Eu falo, tá bom, você me procura aqui no inbox, né? E você fala, eu vou pesquisar, dar uma stalkeada aí na sua vida, né? Porque tem gente que eu só conheço pelo Facebook, tem que pesquisar a vida da pessoa. E eu te escrevo uma carta de amor. Vai te fazer melhor? Da primeira vez que eu fiz isso, uns 3 anos atrás, aí eu escrevi 3, as pessoas vieram com vergonha me pedindo no inbox, e esse ano as pessoas nem no inbox, já foram lá e já pediram embaixo do post. Escrevi 6 cartas, 5 cartas para mulheres e uma carta para um homem. Fiquei meio assim de escrever uma carta para um homem, eu sou de orientação hétero, mas assim, achei justo. Escrevi, peguei, mas não tinha relação alguma com as mulheres, nem falei, não, escrevi também para um homem, foi uma experiência bem legal. E eu estou contando isso pelo seguinte, quem me pediu as cartas é aquele pessoal que eu sei que quando vai na balada, né, como a molecada brinca, não é rodo, mas pega tudo. Não é tropa de elite, mas pega geral. Fica com todo mundo na balada. E essas pessoas nunca tinham recebido uma carta de amor. Elas não tinham nada. Elas só tinham relação física, carnal, sexual. A parte emocional, elas não tinham. Eu falei, olha, eu fiquei muita gente na balada, mas eu nunca recebi uma carta de amor, e eu fui lá e escrevi uma carta de amor para essas pessoas. Elas ficaram bem contentes, que é uma coisa que elas nunca tinham tido. A gente tem, até hoje, mais ou menos é assim, 3 formas de se relacionar. Essa aqui é a forma dos meus avós maternos. Meus avós maternos eram da Romênia, que hoje é Ucrânia, onde eles moram, onde eles moravam, aliás, que teve uma mudança lá. Quando eles vieram para o Brasil com 16 anos cada um, acho que meu avô tinha 17, meu avô tinha 16, a família de um virou para a família de outro e falou, ó, você vai casar com ela. Mas tem 16 anos, eu não conheço essa mulher, não tem essa questão de desobedecer o pai. Você vai casar com ela, e a família dela falou, você vai casar com ele. E vocês vão ficar aqui no Brasil trabalhando, falando uma língua que vocês não falam, vivendo nesse país. Só contar uma história engraçada, mas ao mesmo tempo triste, dos meus avós.
Quando eles chegaram no Porto de Santos, vindo da Ucrânia, os brasileiros deram salada, deram, acho que, rúcula, alface para eles comerem. E eles choravam, choravam. Até que perguntaram para um que falava mais ou menos português, mas por que vocês choram tanto? Falei, mas o brasileiro é muito ruim. Por que é muito ruim? Vocês dão mato para a gente comer. Eles não conheciam, eles choraram, eles viram a salada e choraram. País é esse que me dá mato para comer? Choraram copiosamente. E esses mesmos brasileiros que choraram, os meus avós, tiveram que casar um com o outro com 16 anos, porque a família deles acordou que eles iam casar. E casamento, naquela época, era para sempre. Casamento arranjado geralmente tem questões religiosas, né? Os meus avós eram da igreja ortodoxa russa. Geralmente a gente vê a questão de reinos, né? Rainhas, ou gente que tinha terra, para juntar o reino tal, ou juntar as terras tal, da fazenda. E era assim, o pai geralmente, sociedade patriarcal, se organiza contra o pai, mas os filhos vão casar e os filhos aceitam e ponto. E vai viver bem com aquele cara lá, com aquela esposa. Não quero saber se vai brigar, se tem conflito, se ele não me ama, se ele não me escreve carta de amor. E casamento é para sempre. Vocês vão se entender aí. Você vai ficar livre quando morrer. Né? Significa que às vezes não tentasse matar o outro. Mas as pessoas, então, é uma forma de casamento. E em alguns lugares do planeta ainda tem. Por religião, por dinheiro, por tantas coisas, as pessoas arranjam mesmo. A família decide com quem você vai casar e fala, acabou, você não desobedece o pai e a mãe de jeito nenhum. A gente tem uma outra forma, que é o romântico. Agora sim. Romântico sempre existiu também, ele fica mais forte na época da literatura, com alguns livros do Shakespeare, né? O Romeu e a Julieta, o Don Quixote, que é o amor romântico, e a literatura. A gente até brinca que amor romântico é invenção de psicanalista e gente que quer vender livro. Mas não é verdade. O amor romântico sempre existiu. O amor romântico é aquela coisa de novela. Como é que é o amor romântico? Eu amo aquela pessoa porque não tem lógica. Não interessa, eu amo e aquele amor é maior que tudo, maior que a lógica. No caso do Romeu e a Julieta, você lembra da história do Shakespeare? As famílias se odiavam, mas eu amo aquela mulher daquela família cujo meu pai odeia, que jura de morte, e ela me ama. O amor romântico ele não tem a menor lógica. É uma coisa que nasce dentro de mim, esse lógico, supera a lógica de aquela pessoa. Tem um lado bom, bonito, legal, e tem os problemas também. Né? Porque nem sempre a gente ama quem que nos faz bem. Né? Eu vejo na clínica isso, clínica psicanalítica. A pessoa é uma pessoa que maltrata ela, que bate nela, que atrai, que rouba o dinheiro dela. E aí? Olha esse amor romântico. Esse amor vale tudo, como fala a novela, como fala o Shakespeare, como fala o Don Quixote. Ele tem qualidades, ele tem problemas também. E temos a terceira forma de amor, que a gente já falou, que é o ficar, que é o líquido. Amor líquido vem de modernidade líquida, eu trouxe aqui para colar, para escrever bonitinho. O sociólogo polonês Zygmunt Bauman. Para não escrever errado. Ainda vivo, um senhorzinho genial. Amor líquido é esse ficar, que a gente falou antes aqui no livro, tá? Uma letra bonita. Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, ele fala que a nossa sociedade é líquida e, por consequência, o amor é líquido. A sociedade é líquida por dois motivos. As coisas, a gente não tem certeza sobre as coisas na época que a gente vive. Então, essa mudança rápida da sociedade, disso que a gente aprendeu, faz a gente não ter certeza das coisas. Por exemplo, eu aprendi uma coisa na faculdade, pegar um curso aqui, pedagogia. Às vezes você vai para a pós, aquela informação já mudou, você vai para o mestrado, aquilo já mudou de novo, você vai para o doutorado, aquilo já mudou de novo. Então as informações elas mudam muito rápidas por questão da informática, da velocidade das coisas. Isso acaba com as nossas certezas. Então as coisas são líquidas porque a gente não tem certeza de muita coisa.
Se você pegar, por exemplo, a aspirina até hoje os médicos não chegaram na cor se aquilo faz bem ou faz mal, né? Um fala, previne câncer, outro fala, mas dá infarto, não sei. Cada pesquisa fala uma coisa, porque ciência é assim, ela se contradiz o tempo todo. Ciência não é verdade, isso é um dogma religioso. E às vezes até político, espiritual. Tem uma verdade absoluta que ninguém questiona. Ciência não. Eu vou estudar, igual eu falei, eu estudei que os blogs têm literatura no seu contexto jornalístico. Pode chegar um outro cara amanhã aqui na USCS, fazer um mestrado da mesma coisa e falar, não, esse tal de Christian fala besteira. Não tem literatura dentro dos blogs. E vem um outro cara daqui e falar que não. Então a gente vive na época de incertezas, e essa incerteza é líquida, as coisas são líquidas. A ideia do líquido é muito legal, que você pega, mas você não segura. Por isso que a sociedade é líquida. E os relacionamentos são assim, você pega o cara na balada, desculpa usar esse termo, a menina, relações hétero e relações homo, mas você não o tem. Você vai, você beija, você faz sexo se você quiser com ele, você faz sexo grupal se for seu interesse com ele, mas você não tem alma, a essência. Como eu falei, você não tem uma carta de amor. Você vai ficar doente, você não vai ligar para aquela pessoa e ir lá pegar na sua mão no hospital. Ela é líquida. Você tem aquele corpo, mas aquilo escapa entre os seus dedos. E esse é o relacionamento de hoje. Eles são baseados no líquido. A nossa escolha, ela é feita. Isso o capitalismo influenciou. Independente se o capitalismo é bom ou ruim, eu não vou entrar no mérito dessa questão política. Mas a questão aqui é o seguinte, o capitalismo, ele traz no relacionamento uma ideia de mercado. Eu namoro tal pessoa. Tem um livro muito legal do autor chamado Christopher Lasch, já falecido. Eu vou falar dele também daqui a pouco, quando eu falar de narcisismo. Ele fala que o capitalismo, ele esgota a vida das coisas sem que elas quebrem. Por exemplo, eu tenho um rádio que eu ganhei do meu pai quando eu tinha 15 anos de idade. Eu tenho 41 anos de idade hoje, o rádio funciona. Não tem CD, não tem iPod, mas ele tem, enfim. E o meu primo, que tinha um rádio parecido, ele já trocou o dele. Ele falou, por que você trocou o seu? Ah, porque tá velho. Mas como assim, tá? Não funciona, não cumpre a função de rádio, você ligar, não toca uma musiquinha, não pega a Kiss FM, outra rádio. Ah, mas tá velho. E as coisas são assim, a gente não troca de celular por isso, cada 6 meses, 1 ano, computador, geladeira só está funcionando muitas vezes. Ah, mas essa aqui é mais moderna. Como assim mais moderna? Você põe, você tem um refrigerador aqui, gela, você põe aqui embaixo, você põe a calça para secar lá atrás. Sabe, geladeira desse que nem tem. Fogão. Qual que é a inovação do fogão da minha avó para cá? Ele acende elétrico. O fogão tem um forno aqui, você acende o forno. Tem 4, 6 ou 5 bocas, você liga, você vai fritar alguma coisa, suja tudo, tem que desmontar. Não, fogão é fogão. Sabe? E o Lasch fala isso. O capitalismo, para ter uma sociedade consumista, ele esgota a vida das coisas dela muito rápido, porque a gente quer sempre consumir o melhor. A gente tem o computador, o celular, a coisa A, B ou C, mas eu quero a melhor. Que a melhor, a Apple vai lançar certeza, não sei nem que iPhone a gente está, mas a Apple vai lançar o melhor, tá certo? A Apple vai lançar o 8, o 7C, DH, vai lançar o melhor daqui a pouco. E quem comprar o 8 vai esperar o 9. Comprou o 8 hoje, sai o 9 amanhã. Vai ficar na fila, vai dormir na porta, lá na China, não sei como lugar que isso vai para primeiro lançar. Mas vai sair o melhor. E isso é transplantado para o relacionamento. A gente está com tal pessoa, a gente sempre tem a ideia que a gente quer uma melhor, né? Igual o pessoal fala, né, que tá no Facebook, mas fala com o ficante, ele fala ou no WhatsApp ou no inbox. Por quê? Professor, vai estragar os meus esquemas. Não é assim? Então todo mundo tem alguém, mas não assume. Por quê? Estou sempre de olho no melhor. Sempre trocando. A vida útil é sempre curta. E essa ideia de consumo, de capitalismo dentro dos relacionamentos, ele me torna líquido. Eu tenho essa pessoa tal, mas pode ter um mais bonito amanhã, um mais trabalhador, o que me entenda mais, o mais estudado, o mais sei lá o que eu desejar. Então isso faz com que os relacionamentos eles não durem. As pessoas consomem pessoas como se consumissem celulares.
E por isso que os relacionamentos é uma parte. Por isso que as pessoas esperam. Estão sempre trocando. Elas não estão ficando sozinhas, sem sexo, sem relacionamento físico. Elas estão tendo relacionamentos de fato, porque muitas vezes estão no líquido, estão querendo melhor, trocando. Como eu disse, as coisas têm lados bons e ruins. Eu estou no melhor aqui, pode ser o que eu quero durante uma fase da minha vida. E uma fase da minha vida eu quero namorar, noivar, casar, me estabilizar com alguém. Eu quero vir para cá. Ou vai que uma fase da vida meu pai me arranja alguém para casar também. Perguntar uma coisa. Agora sim, nosso amigo Christopher Lasch. Christopher Lasch, ele morreu, acho que em 87, ele não chegou nem até os anos 90, eu saí aqui do lado da câmera. Ele escreveu um livro chamado A Cultura do Narcisismo. O que eu estou falando que ele morreu nos anos 80? Ou seja, ele nunca viu uma selfie na vida dele. Quando ele morreu, você não tinha nem internet direito, muito menos Facebook, muito menos celular, muito menos celular com câmera. Mas o que ele escreve nessa cultura do narcisismo é o que a gente vive hoje. Narcisismo, para a psicanálise, narcisismo é um mito, mito de Narciso, mito grego. Narciso, ele vai se banhar, beber água num rio, ele olha a sua própria figura, espelhada no rio, e se apaixona por si mesmo. Ele morre porque ele tenta abraçar a figura e morre afogado. Né? Então, mito grego acaba em tragédia, porque a tragédia grega sempre tem um ensinamento. A tragédia grega é uma forma de escola, a tragédia grega sempre nos ensina alguma coisa. E o Freud, quando foi definir o que era isso, ele retoma, né? O Freud usa muito da literatura, ele usa o Édipo, o mito do Édipo Rei, narcisismo. O Freud fala muito de Dostoiévski, que é um escritor russo que eu adoro, se for fazer doutorado um dia vai ser sobre ele, sobre os irmãos Karamazov. E sobre Shakespeare, que eu vou falar daqui a pouco, da relação do Freud com Shakespeare, para falar de relacionamento. Mas narcisismo, para a psicanálise, para a psicologia, ela tem aspectos negativos e positivos. Narcisismo é basicamente assim, eu me fechar um pouco no meu mundo, para as minhas coisas. Se eu faço isso em exagerado, em demasia, eu me torno egoísta, eu passo só a manipular os outros, eu passo só a querer, só eu. E como você falou, se eu vou morar com alguém, eu tenho que conviver com essa pessoa, eu tenho que dar, eu tenho que receber. Relacionamento aqui romântico é troca. Eu tenho que, ela vai fazer uma coisa que eu gosto, sei lá, passear com mulher no shopping, lavar louça, e você vai fazer uma coisa que ele gosta, sei lá, futebol, feira de carro. É assim, relacionamento é assim, você ganha, mas você vai ter que ceder em um dado momento. O que eu vejo nos relacionamentos da clínica hoje é que um lado só quer ganhar. Chega nos problemas, a gente falou do divórcio. Um lado só quer ganhar, só eu, só as minhas necessidades, só você não me vê, a minha carreira, a minha relação com os filhos, só eu e nada do outro. Ou um outro caso, daquela pessoa que casa ou se junta, tem uma união estável, mas ela leva como se levasse a vida de solteiro, né? Ela some, sai de sexta-feira, volta no domingo, não dá satisfação para a esposa e para o marido, porque ela está muito aqui no líquido também. Esse é o aspecto negativo do narcisismo, é o narcisismo exagerado, exacerbado, em que eu chego no egoísmo. Porque na psicanálise tem um narcisismo positivo, eu tenho que ver um pouco o meu lado também. Eu tenho pacientes na clínica que a pessoa, ai que relógio bonito, ela vai tirar o relógio e dá. Ai que R$100 bonito, vai lá e dá. Peraí, e você? Você nunca vai ter nada, tudo você vai dar de presente para os outros, né? Disfarçado de altruísmo, de benevolência, isso aí também é patologia. Eu tenho que ter um lado, que eu tenho que olhar o meu lado também, eu tenho que ganhar alguma coisa, eu tenho que ver o meu interesse, mas isso é sempre um equilíbrio para que eu tenha romantismo, para que eu tenha um relacionamento. A pessoa fala, mas a pessoa egoísta, narcísica, não casa? Porra, se casa! Casa mais que a gente. A pessoa que é, tem uma pessoa que é. Essa aqui se acha a melhor coisa do mundo, a melhor coisa do planeta. E essa aqui também acha ela a melhor coisa do planeta, vive feliz para sempre, gente.
Sabe? Só que esse aqui tem uma autoestima horrível. Esse aqui também. Sabe, o narcisista casa, eles vivem muito bem, mas é assim, tem que achar alguém, forme parzinha, né? Forme a tampa com a panela. Esse aqui acha só eu. Esse aqui, só ela. Vivem 30, 40, 50 anos bem felizes para sempre. Porque combinaram. Se eu pegar 2 narcisistas exagerados aqui, se matam em uma semana, em um mês. Se eu pegar 2, eu vou falar disso daqui a pouco, mas tem na clínica, às vezes a pessoa tem um relacionamento com aquele parceiro ou parceira. Tudo que eu falar aqui, lembrando, vale para homens, mulheres, relacionamentos héteros, relacionamentos homo. Eu vi tudo isso na clínica. Né? Que às vezes eu uso parceiro ou parceira, mas não é nenhuma referência sexista. Quem é narcisista, então, tem autoestima elevada? Mais ou menos. Tem um psicólogo chamado Alfred Adler, que é o primeiro discípulo do Freud. Ele fala que essas pessoas, no fundo, elas fingem que têm autoestima elevada para esconder a falta de autoestima e insegurança que elas têm com elas mesmas. Que o Adler cria dois termos que a gente usa aqui no sentido lato, na rua até hoje, e não sabe que é dele, que é o complexo de inferioridade e complexo de superioridade. A pessoa tem complexo de inferioridade, porque ela sente a falta de autoestima e ela mostra isso para a sociedade. O outro não. O outro ele sente a falta de autoestima, mas ele se mostra como bambambam. Várias vezes a gente viu na vida que a pessoa que se mostra mais corajosa é quem mais tem medo. Né? Eu vejo pessoas que fazem discurso homofóbico, mais é homossexual, sabe? O que mais faz sentido, faz discurso de cada um por si, cada um que se vire, é o que mais quer ajuda dos outros quando precisa. Então as coisas são mascaradas. Mas, de grosso modo, é isso mesmo. O narcisista é alguém que ele se basta, não precisa do outro. É como um narciso, lá no espelho, lá no rio. Para ele se basta. A pessoa que vem para ele, isso aqui é um acessório, isso aqui é um chaveirinho, vidrinho do celular, que ele casa para ajudar ele na carreira dele, ou dela, sabe? Se me ajudar, às vezes o cara, eu tenho uma carreira boa, vou casar, porque essa aqui vai ser a mãe dos meus filhos, e vai cuidar dos meus filhos do jeito que eu quero, porque ela não tem vocação nenhuma, não vai dar palpite nenhum, que eu vou anulá-la completamente. Esse é o narcisista. Pode falar, amigo. O que leva a pessoa a ficar nessa condição de narcisismo? Então, geralmente é o ambiente, a forma que ela foi criada, a forma que ela se desenvolve durante os anos. O que os estudiosos estão falando é o seguinte, que com os anos, com a publicidade, com o consumo, toda a sociedade é estimulada a ser muito narcisista. Essa coisa do palmo. Oi? Essa coisa do palmo também? Isso, exatamente. Essa coisa do palmo aqui. Tudo viaja agora, você pega a propaganda de cartão de crédito com juros de 500% ao ano. O melhor momento é agora, porque eu tenho que pensar em mim, porque eu tenho que ser melhor. Olha, toda a publicidade é extremamente narcisista, extremamente valorizadora do eu. Sabe, se você começa a estudar pelo menos relações sociais, as estruturas sociais, ninguém se faz sozinho. Você pega qualquer celebridade, tem um presidente da República, empresários, artistas, você tem uma equipe por trás estruturando o cara, porque não faz tudo sozinho. Assessorando, dando informação, um cuida da agenda, um cuida para ele não falar besteira, um escreve os discursos. Mas a gente tem a ilusão que o capitalismo ele faz isso, ele apaga as relações sociais. Então, amigo meu que dá um exemplo interessante, por exemplo, eu estou aqui, de pé, e esse chão que eu estou, ele foi varrido, estou vendo? É branquinho, está bonitinho. E se essa pessoa não varresse o chão, ia ter poeira. Se tem poeira, podia ter bactérias, vírus, fungos, enfim. E eu poderia morrer com desses fungos, vírus, bactérias. Então, se a pessoa não varresse o chão, eu não podia estar aqui. Sabe? Eu dependo da pessoa que varre esse chão, que tira o meu lixo todo dia de manhã,
que faz o trem, o metrô, o ônibus chegar na hora, senão a minha vida não flui. Às vezes tem greve de greve dos bancos, a gente percebe aí a falta que as pessoas nos fazem. Mas sem uma pessoa que varre o chão, a vida é diretamente ligada. Parece que não. Parece que o chão foi autolimpante, né? Ele veio aqui, já estava branquinho. Engraçado, né, as séries da TV, às vezes eu vejo The Walking Dead, lá você olha o chão, você vê tudo limpinho, né? Sabe, imagina, os caras vivendo numa terra cheia de zumbi, isso aqui já estava imundo, encardido, caindo. E ninguém tem infecção no The Walking Dead, né? Você mexe com muita gente podre, não tem bactéria, não tem vírus, não tem fungo. Espirra nos caras, ninguém contamina, né? Eu acho impressionante. A saúde, né, o sistema imunológico dos caras ali é bom, né? É potente, né? Poxa vida, por muito menos. Tem um colega meu, que eu não vou citar o nome, que é jornalista, tem até piada na imprensa, ele foi cobrir um cemitério e estava com uma caneta na boca, a caneta caiu na cova. Aí a criatura muito inteligente foi lá, pegou da cova e pôs na boca. Pegou uma bactéria, perdeu todos os dentes da boca. Nossa. Né? E o Deus da brincadeira não acontece nada. Porque ele pegou, não sei lá que bactéria que isso no fundo tinha ali, e pegou a contaminação ali que tem. Você pode ter, a gente pode. Lembra, acho que foi em Santo André, foi aqui em São Caetano, uns tempos atrás, teve com a água numa escola, né, a comida. Às vezes tem com água, com comida, em escolas, refeitórios. Se a pessoa não faz a comida na condição adequada, você mata todo mundo, com bactéria, com fungo, com botulismo. E a gente apaga um pouco isso do capitalismo. Parece que eu sou independente. Eu, para estar aqui hoje, nossa, tive meus pais que me ajudaram, as escolas, os professores, todo mundo que me ajudou para estar aqui dando essa palestra. Eu não vim sozinho, estou sozinho. De jeito nenhum, tem toda mas a gente apaga isso, né? Parece que eu peguei, nasci sabendo e vim aqui dar uma palestra para vocês, que de modo algum é assim. E relacionamentos é assim, as pessoas se ajudam. Né? Quantas pessoas se ajudam na carreira, né? Às vezes você via, mas antigamente, hoje também, por causa do narcisismo. Um trabalhava para o outro estudar, não, você só estuda aqui, eu trabalho para te ajudar na carreira. Eu cuido dos filhos, agora é a minha vez, eu vou cuidar dos filhos para você acabar a sua faculdade. Parece que a gente não vê mais, só eu, não, minha carreira, não, mas agora eu vou estudar, não, o problema é seu. Minha carreira que importa. Aí os filhos, deixa com a babá, deixa sozinho. Antigamente não, as pessoas se ajudavam no casamento, que eu acho um casamento importante. Porque não sei se chegaram a ver no Facebook, uns tempos atrás, tinha um meme interessante que era um Homem-Aranha, ele jogava uma teia e vinha a esposa dele e pendurava a roupa. Chegaram a ver esse meme? Que era interessante e é assim a vida. As pessoas têm que se ajudar, os casais bons se ajudam. Por exemplo, às vezes um é muito extrovertido, o marido ou a esposa é muito extrovertido, e o outro é introvertido e fala, vai lá, fala você lá com o pai, vai lá, você que tem jeito, vai lá. Sabe, usa o poder do outro. Um sabe ganhar dinheiro e o outro não. Um é organizado, o outro não. Um entende melhor, sei lá, as questões da faculdade, o outro não. Casamento, relacionamento é unir força para ter uma coisa melhor. Dois saírem melhor que um. Né? Para ter um aqui para ser o meu vidrinho de celular, ou só eu tenho um relacionamento que eu não me dou para ninguém, eu só quero, não tenho, eu tenho que melhorar. Eu tenho que sair melhor do que eu entrei nesse relacionamento, e a pessoa que está comigo tem que sair melhor no relacionamento que ela entrou. Esse é o relacionamento bom, a gente troca forças o tempo todo. Sabe, se ajuda, um sabe, sei lá, consertar coisa. Eu tinha uma namorada que ela punha azulejo na parede. Por quê? O pai dela era falecido, ela queria pôr azulejo na cozinha dela, não tinha dinheiro, foi lá, aprendeu a colocar. Legal. Bom, muito bom. Se eu colocar, eu coloco, mas fica torto. Eu já gosto de cozinhar, e é assim o mundo de hoje. A gente tem que pegar e somar forças. O narcisismo não nos ajuda. O que mais? Cálculo utilitário. Eu tenho muitos amigos russos. Se vocês quiserem abrir a porta, não sei se vocês estão com calor, mas eu já estou derretendo aqui. Esqueci de pegar o controle da sala. Eu tenho muitos amigos russos, muitos amigos estrangeiros. Russo é até uma língua que eu estudo. Uma coisa que eu gosto dos russos
é que eles são... Se eles falam na sua cara, eles te falam. Eles falam que o brasileiro, ele só mostra as emoções positivas, enquanto o russo, ele tiver que falar que isso é feio, que a minha palestra está chata. Eles falam o que tiver que falar, eles falam na sua cara, as coisas negativas. Ele vai no restaurante, essa comida está uma merda, essa comida está uma merda. Ele fala o que ele tiver que te falar. E os russos, ele fala do cálculo utilitário, ele fala que o brasileiro, o latino, o sexo pesa muito na relação. E para o russo não, vai ver se você vai casar com um homem, esse homem é trabalhador, ele vai pelo menos sustentar ele, né, financeiramente. Estou dizendo nem a mim, mas pelo menos ele vai pagar as contas dele. A gente às vezes fica nessa coisa amor romântico, dinheiro não importa. Né? Voltando ao negócio do capitalismo, se a gente vivesse no absolutismo, na história, a gente tinha que ser amigo do rei. Se eu vivesse no feudalismo, eu tinha que ser amigo lá do dono do feudo lá. No capitalismo, para a gente viver, a gente tem que ter dinheiro. Gostando ou não, achando certo ou não, achando justo ou não, é assim que funciona. Então, às vezes que as pessoas se relacionam com esse cara é o amor da minha vida, ele é gostoso, ele é bom na cama, não trabalha, não. Fica com o meu dinheiro ainda, eu dou dinheiro para ele. 50 de idade, ainda eu pago a faculdade dele. Repetiu 5 vezes. Sabe, tem isso. E o russo, ele pesa, ele faz um cálculo utilitário. Eu já vou falar dele um pouquinho melhor daqui a pouco. Isso aí, a pessoa trabalha, a pessoa me respeita, né? Às vezes a pessoa trabalha, às vezes a pessoa é boa de cama, é uma pessoa decente, blá blá blá, me respeita na frente dos outros, né? Que ele está assim falando, não sei o que, fala alguma coisa, fala, sua porra, sua tom. Sabe? Eu acho horrível. Quando eu vejo uma coisa dessa acontecer, no casal que estou junto, eu quero me enfiar num buraco. Eu falo, eu quero enfiar num buraco. Finge que eu não vi isso. A pessoa ofende a outra na frente dos outros, às vezes no meio da rua, eu acho uma coisa tão feia aqui, mas ele me respeita. Ele é uma pessoa decente, a pessoa vai ser um bom pai, vai ser uma boa mãe, sabe cuidar de uma criança. E uma amiga minha que eu tenho também, que já é uma senhora, que ela brinca, que ela está trabalhando muito, que ela tem 2 adolescentes na faculdade, a filha de 18 anos e o marido. Que começou acho que 5 faculdades, não acabou nenhuma, com 40, 50 anos está a 3ª começando lá, seja o que Deus quiser, mas já está pagando. E a gente não faz esse cálculo muitas vezes em nome desse amor romântico, desse sentimento que brota e me apaga toda a razão. Não é assim, por alguma razão a gente tem que ter lá no escolher. E eu vejo isso na clínica. A pessoa tem duas pessoas para escolher. Um é aquela que é bonzinho, que é legal, outro que bate nela, trai e rouba o dinheiro. O dinheiro, o que ela fica? Como que bate? Aí você olha assim, acho que não é do tempo de vocês. Tem um desenho chamava Carangos e Motocas, tinha uma motinha e falava, eu te disse, não é tempo de vocês. Mas a motinha, quando o vilão do desenho fazia uma coisa errada, tinha uma motinha e ficava o desenho inteiro falando, mas eu te disse. Aí você fica mentalmente conversando, mas eu te disse. Eu te disse que não ia dar certo. Eu te disse, mas eu te disse. Eu te falei. Porque a pessoa não faz o cálculo utilitário. Cálculo utilitário tem um filósofo do século XIX, que eu gosto muito, chamado Martin Buber. Judeu Martin Buber, segunda metade do século XIX. Martin Buber é um cara tão fenomenal. Isso aqui é deixa eu ver minha cola aqui do Martin Buber. Martin Buber era um cara tão fenomenal que quando ele tinha 9 anos de idade, no século XIX, os pais dele se separaram. Se na época da minha avó, foi casamento arranjado que eu já paguei, não podia se separar, era feio, imagina no século XIX. Casal se divorciar, o que era? Mas o Martin Buber, com 9 anos de idade, com a cabeça genial dele, ele pensa o seguinte, por que o meu pai e minha mãe, separados, são pessoas tão íntegras? Por que eles não podem viver juntos?
E com base nesse pensamento, ele criou 3 palavras, que é a teoria dele. Eu isso, eu tu e eu tu eterno. Eu isso é o cálculo utilitário. É eu me relacionar com uma pessoa, mas é usar o que ela tem de bom no relacionamento. Ela sabe consertar uma coisa, vai lá e conserta. Vai lá e fala com tal pessoa que você tem mais jeito que eu. Eu tenho uma amiga minha, que ela e outra sócia, que ela fala, eu sou mais briguenta. Então, os 2 advogados, as 2 advogadas. Comigo é só litígio. Ela fala, comigo é só litígio, né? Quando tem que fazer acordo, ela manda outra. Porque se eu for, eu vou brigar com o juiz, eu vou brigar com a outra parte. Então ela fala, quando tem que fazer acordo, tem que ser a pessoa pacífica, eu mando a minha sócia, porque ela é a pessoa que tem essa coisa de chegar, vamos conversar, vamos ser amigos, vamos fazer um acordo aqui. Quando tem que ser o litígio, vai ela. Quando tem que alguém dar porrada, vai ela. Então é isso que os casais, os relacionamentos têm que fazer. Usar a parte boa do outro. Isso é o cálculo utilitário. Sabe? Tem gente que sabe ganhar dinheiro, o outro sabe estudar, tem gente que sabe cuidar de filho. Pode ser o homem, a mulher, pode ser hétero, pode ser homo. Esse é o cálculo utilitário da palavra que um Buber inventou. Eu, tu, esse é o amor romântico. Aquela pessoa que é o amor, que eu olho, eu não penso mais em nada, a minha existência não existe sem pensar. Existência não existe, é bom. Eu não vivo, eu não existo sem aquela pessoa perto de mim. Só ela me preenche, só ela é linda, maravilhosa, perfeita, e a minha vida só faz sentido com ela. Esse é o eu tu. E o Martin Buber usa esse termo eu tu eterno, porque ele é um judeu cabalístico, ele acredita em alma gêmea, ou seja, não basta eu casar com a pessoa nessa vida, eu vou casando por várias vidas, e a gente se procura, a metade da laranja se procura em várias vidas que a gente passa. E o Buber fala o seguinte, por uma relação estável, ele não é ingênuo, eu tenho que ter o eu tu, mas ninguém vive sem o eu isso. Relacionamento estável tem que ter aquele amor, tem que ter aquela coisa, aquela comichão, aquela que eu vejo o outro e não sei explicar o que eu sinto, mas eu tenho que entender com o outro também. A gente tem que viver bem, a gente não pode ficar brigando, a gente tem que se harmonizar de alguma forma, tem que conviver. Sabe? Voltar, por exemplo, das minhas amigas advogadas. Já pensou se elas não usassem a força da outra e resolvessem uma mudar a outra fala, não, mas você é muito mole, você tem que chegar e... litígio aqui nesse negócio. A outra falou, não, você é muito briguenta. Você tem que ser mais harmoniosa, fazer acordo. Provavelmente você não seria um escritório com... bem, o escritório não iria bem, porque uma hora precisa de uma coisa, outra hora precisa da outra. E ela sabe usar, não, agora é você. Você é boa nisso. Eu sou ser humano, eu tenho os meus limites. Mas você tem um dom nisso, eu não. Na hora de brigar, vou eu tenho os dons, vou lá e brigo, e faço e aconteço. Isso aqui é o eu isso. A gente se ajudar a pegar os dons dos outros para a gente ter uma vida melhor, seja na sociedade, com os amigos, com a família e com os relacionamentos. Não sei se vocês conhecem esse conto, o Rei Lear é um conto do Shakespeare sobre poder, de um rei que chama Lear, que ele quer falar um pouco sobre o poder. Ele quer saber se mesmo não sendo rei, ele teria poder. E ele vai ficando louco ao longo da história. Então uma ideia é que ele está tão louco, para vocês terem uma ideia, que ele declara que começa a chover um dia e trovoar, e ele faz uma lei, que não vai chover no reino dele, que alguém vai ser punido se chover e trovejar aqui. Porque eu sou o rei, eu mando nessa jossa, e não pode chover aqui não, nem trovejar. E o Rei Lear, ele, é o que eu falei, ele quer ver se ele tem poder, mesmo sem ser rei. Então ele resolve dividir, eu não vou pôr os nomes aqui, o reino dele entre as 3 filhas dele. São, pois, Goneril, a Regan e a Cordélia, que eu só lembro da Cordélia. Então ele vai dividir em vida ainda, fala, olha, meu reino vai ser de vocês. Vamos ter que chegar num acordo aqui. Quem vai ficar? A gente vai dividir por 3, eu vou dar para uma só, eu vou dar uma parte maior para uma de vocês. Vocês vão ter que me convencer de eu dar meu reino para vocês. Aí a primeira, Goneril, fala assim, pai, você não sabe. Mas eu te amo tanto, pai. Mais que a mim mesma.
um pedaço do reino para você, filho. Né? Aí a Regan falou o seguinte, é? Tá de brincadeira? Tá de sacanagem? Pai, você não sabe, mas eu te amo tanto, que, mesmo que eu tenha um marido, que eu tenha vários filhos, eu ainda vou amar você mais do que todos eles. O rei ficou contente e falou, pedaço do reino para você. Aí chegou a Cordélia, por isso que eu sempre lembro da Cordélia. A Cordélia falou, pai, eu te amo. Mas se tiver um marido, eu vou amar o meu marido mais que você. Se tiver meus filhos, eu vou amar meus filhos mais que você. Porque eles vão ser a minha família. Mas nem por isso eu vou deixar de te amar. Ficou sem reino. O reino só ficou entre as duas primeiras, que depois trai o rei Lear, tá? Uma história um pouco de traição, tá? O rei Lear, ele faz as filhas prometer que ele vai ter uma cerimônia toda vez que ele for no castelo delas, e quando elas pegam o reino, elas fazem o que dá na telha delas, descumprem. O rei Lear descobre que ele não tem poder sem o poder de rei. Igual o povo que... Aquele povo que acha que depois ele deixa de ser chefe, depois deixa dinheiro, ele vai continuar sendo querido das pessoas. Eles não. As pessoas gostavam dela porque ela era que sustentava aquela família. Lado bom, lado ruim. Porque ela era o chefe e tal. Quando o poder se esvai, é o líquido, o poder também é um pouco líquido, se esvai pela pessoa, ele ficou no ostracismo. Mas o que nos interessa aqui não é a questão do poder do rei Lear, é o que o Freud fala sobre esse texto. Ele divide os relacionamentos entre as três filhas. Ele fala primeiro é o seguinte. Eu vou usar a expressão aqui, eu vou explicar por quê, porque os americanos têm expressão. Isso aqui não foi o Freud que falou, tá? Não sou eu que estou falando. Não falou nada. Os americanos têm essa expressão amor canadense. Sabe o que é o amor canadense para o americano? Estados Unidos, né? Canadá fica lá para cima. Aí você é adolescente, você vai um dia fazer a sua viagem de verão, de férias lá para o Canadá e conhece a pessoa encantadora, linda, maravilhosa, bonita, cheirosa, simpática, concorda com você, você fica com ela, dá uns beijos e ela vai ser sempre perfeita. Por que ela vai ser sempre perfeita? Porque ela vai ficar no Canadá e você não. É um amor de verão. É um amor top. Amor de férias, amor de praia, amor de outras coisas que eu não vou falar quando bate fica. Mas esse é o amor canadense, porque ele é sempre idealizado, ele nunca aconteceu plenamente. Então, pode falar. Eu te incomodar um minutinho. Quando a convivência tira a admiração, então? Porque você vê o A gente só convive com a pessoa real. Eu só posso conviver com a pessoa real. O amor canadense, ou aquela pessoa que eu fico na balada, ou que eu vejo, ela está sempre arrumadinha, cheirosa, bonita, de bom... O amor real, a pessoa está de bom humor, acorda com o cabelo torto, sabe? Solta pum, tem mau hálito. A pessoa real não está aqui, isso aqui não é real. Ela é real porque ele está longe, ele é perfeito porque ele não é, você nunca vai alcançar. Se eu voltasse lá para o Canadá e vivesse com esse cara já não era mais amor canadense, já era um amor real. Então Freud fala disso, o primeiro amor que eu tenho é o amor da expectativa. E todo mundo aqui, eu aposto, se quiser, eu incluso aqui, tem alguém que você pensar e que eu penso assim, nossa, tal pessoa é meu amor canadense, porque ela é perfeita justamente porque eu não vivi com ela. Tem aquela história que fala, por que eu não casei com o grande amor da sua vida? Porque o grande amor da sua vida ele é idealizado. Por isso você não era perfeita porque você não viveu. Tem muito isso na clínica também, que às vezes a pessoa, parte da vida, o pai ou a mãe faleceu, quando era criança, adolescente e tal, e esse pai e a mãe que faleceu, ele é sempre perfeito, né? Ele nunca vai ter defeito, porque ele nunca errou, ele não pode errar, ele morreu. Ele sempre vai ter a perfeição. Por isso é difícil encontrar a pessoa. Então isso aqui é idealizado. Ele é um amor canadense porque ele está longe no Canadá. Como diz uma amiga minha, fala assim, como vivem bem os casais que a gente conhece pouco. Né? Você conhecer... Né? Você acha que gente que você vê às vezes de oi, tchau na empresa, na escola, na faculdade, seu vizinho, fala, nossa, como eles vivem bem.
Você vai olhar ali mesmo, com a lupa, não tem nada de bom, não. Então, aquele casal de jornalista, quando separou, o pessoal quase enlouquece. Ninguém Então, exatamente, o casal do Porque Bonner achava com a que era Fátima. perfeito, né? É o meio canadense, a gente só vê os dois lá um do lado do outro no Jornal Nacional. E os dois acordando junto, cuidando dos 3 filhos e todo o resto do conflito que os casamentos têm. A gente não viu. Pra ver, não, mas que absurdo os dois separarem. A gente não viu o que aconteceu. Ele é sempre idealizado. Aí nosso amigo Freud fala do segundo caso da Regan. É o outro relacionamento idealizado. E se? Relacionamento, isso foi me falando, e se? E se? E se aquele dia, ao invés de eu falar assim não para ela, eu tivesse falado sim? A minha vida seria diferente? E eu falo que se vocês quiserem, todo mundo tem aqui, todo mundo lembrou de uma pessoa agora, do e se? E eu também. E se eu saísse com aquela pessoa aquele dia? E se ao invés de falar não para namorar com essa pessoa naquela época eu tivesse namorado? Não seria minha vida agora. A gente sempre idealiza para melhor. Mas também não é verdadeiro. É sempre utópico. E se? E se, sei lá, ao invés de fosse um ficante, eu tivesse namorado ele ou ela? Será que eu teria cometido os mesmos erros na minha vida? Feito as mesmas escolhas? Todo um dia alguém, se você está no trânsito, um amigo meu que fala a questão do trânsito. Mas está no trânsito, no ônibus ou no carro, tudo parado, chovendo, limpador, você não tem o que fazer, rádio não está funcionando, o celular acabou a bateria, e você começa a pensar, filosofar sobre a vida. Aí você lembra disso aqui. E se naquela época eu tivesse ficado com tal pessoa? Não seria minha vida hoje. Se eu tivesse dito sim, se eu tivesse ido morar com ela, se eu tivesse tido mais coragem, e se eu tivesse chamado ela para sair? Esse é o segundo caso. Que o Freud também fala que isso é idealização. Bom mesmo, para o Freud, é o terceiro caso, que é o real. É a Cordélia. Aquela pessoa que ela é real. Ela tem um emprego, tem dias que ela não tem dinheiro, ela acorda com mau hálito, tem dias que ela está de bom humor, tem dias que ela não está. Ela é real, ela só pode ser, eu só posso me relacionar com o real. Eu vejo isso também na clínica, às vezes a pessoa fala, mas a pessoa parecia tanto um príncipe encantado aqui no cavalo branco, que eu duvidei que era verdade, provavelmente não era. Né? Eu que gosto dos programas de TV dos psicopatas, eu fico vendo lá no Discovery, né? Que o cara manipula, mata a mulher, sequestra. O cara, quando ele se apresenta, mas ele é um príncipe encantado no cavalo branco, mesmo. Você fala, esse cara é perfeito, né? A mulher dando a entrevista, ela fala, era muito bom. Para ser verdade, era muito bom mesmo. O cara era um psicopata, assassino, mentiroso. Manipulador. Manipulador. Psicopata ele é o psicopata. Uma coisa que a gente fala do psicopata é que a gente, como sinônimo de assassino, nem todo psicopata é assassino. Nem todo psicopata nada. Mas tem um monte de psicopata no mundo. O psicopata é manipulador. Se ele quiser que você se sente nessa cadeira, ele vai te fazer qualquer coisa para você sentar na sua cadeira. Ele não tem a menor empatia por você. Se ele vai casar com você para ele galgar algum grau na vida, para ele ganhar alguma coisa na vida, ele vai casar com você e vai te largar a hora que você não interessar mais a ele. E para isso ele vai te enganar, ele vai te enveredar. O real não. O real é aquele cara que é real. O Lache fala. Bom, apaguei o meu amigo Lache. O Lache tem um livro dele, um dos últimos livros dele, chama-se O Mínimo Eu, Sobrevivência em Tempos Psíquicos Difíceis, que ele fala o seguinte, que geralmente as pessoas namoram com pessoas parecidas. Fala, uma secretária de $2.000 namora com um cara que ganha mais ou menos uns $2.000. Não que ele não acredita na mudança de classes, assim, pessoa casada com um cara mais rico, mais pobre e tal, mas ele acredita que a gente sempre procura pessoas parecidas com a gente. Que traz um problema sério também. Se eu não estou bem psiquicamente, se eu não estou legal, se o meu real não está bem, eu vou acabar me relacionando com o igual. Então, por isso que o pessoal fala, então, eu tenho que me relacionar com o real? Se eu for lá na minha clínica, lá eu vou mandar você se relacionar com o real, porque eu não vou mandar nada. Não, porque às vezes você não está bem no real. Às vezes você precisa um pouco nesse si.
Às vezes você está saindo só com gente que te trai, ou gente que chega assim pra mim e tem lá, eu tenho o dedo podre. Não, você escolheu, meu amigo, minha amiga. Se você tivesse no IC, tentado diferente, talvez você tivesse conseguido alguma coisa diferente. Né? Você escolhe sempre as pessoas, sei lá, da mesma forma. Você tem sempre os mesmos resultados. Sabe? Sempre tudo mesmo. Então, o real é bom se você tiver uma cabeça boa. Você está bem, você trabalha, as coisas estão fluindo, você quer uma pessoa mais ou menos igual. Então, às vezes, por isso que você fica esperando também. Porque você não quer. Né? Eu estava brincando aqui com o pessoal no começo do Tinder. Né? Que o Tinder, eu falo que eu não paquerei. Eu cliniquei no Tinder. O Tinder daquele outro, né? Que é... não sei falar isso aqui. É o Round, né? Assim, né? Se não me engano, no aplicativo também aqui, não sei. Que é assustador, mais assustador que o Tinder. Que é um Tinder com as pessoas perto da sua casa. Esse cara está na esquina. Esse maluco está na esquina. Esse cara pode me descobrir onde eu moro, vai vir atrás de mim. Que medo. Então a gente espera muitas vezes porque a gente quer alguém no real quando a gente está bem. Para qualquer pessoa não importa, para qualquer pessoa não preenche o amor romântico, não preenche expectativa, não soma como a gente quer somar para a nossa vida. Às vezes muito contrário, às vezes até subtrai. E às vezes quando a pessoa não está boa, vai lá para a clínica, vamos colocar uma pessoa na condição melhor e vamos começar a olhar para os IC. Você só sai com os baladeiros, né? Dá uma olhadinha para os nerds lá da sua sala, né? Quem sabe? Pode não gostar, pode ir lá e falar, puta, cara chato do caramba, mas tenta, né? Tenta alguma coisa diferente na sua vida. Eu vejo que as pessoas não têm, elas existem sem tentar, às vezes. Ah, você tentou sair com o cara? Ah, não. Vai lá tomar um suco com ele, vai passear, vai fazer qualquer coisa. Tenta, experimenta, né? Tente. Faça qualquer coisa. Para a gente ter um relacionamento, porque as pessoas, elas não mudam. Então, para finalizar, eu falo que o relacionamento é sempre um objeto de construção. Eu não acredito em amor à primeira vista. Eu não acredito em nada à primeira vista. Amor é um objeto de construção. O amor eu construo, seja com meu esposo, minha namorada, meus irmãos, meu pai, minha mãe, meu chefe, meus amigos. O amor eu destruo com o tempo. Com o dia a dia. Eu escolho. Todo relacionamento tem problema, tem briga, tem conflito? Tem. Ninguém é perfeito. Mas eu escolho destruir, ou eu escolho construir. A gente tem também, eu dou uma palestra só sobre isso, falar rapidamente aqui sobre os pactos silenciosos que a gente tem na sociedade, tem nos relacionamentos. Por exemplo, eu fui chamado para essa palestra aqui na USCIS. Podia vir pelado, não podia? Alguém falou alguma coisa? Não, vem de roupa. Não, existe uma convenção social de que você vem, é apresentável, traz um conteúdo. Podia vir aqui e ficar olhando para a cara de vocês. Alguém falou alguma coisa que precisava passar o lache, o ia? Não, existe um contrato surdo pré-estabelecido. E nos relacionamentos a mesma coisa. Todo mundo que namora, que namorou, casou com a família, com os amigos, você sabe até onde você pode brincar, né? A amiga minha com o Corinthians. O Corinthians perde, começa a brincar lá no domingo, começa a brincar lá pela quinta-feira. Se eu brincar na quarta, é porrada. Você sabe que dói para a pessoa. Ah, é besteira, time de futebol. Sabe que dói para a pessoa. É uma coisa relacionamento. Você não vai brincar com o time, com o artista preferido, com a religião, com a política, com a ideologia, com sei lá mais o quê. Você sabe onde pega, até onde você pode ir com o seu parceiro. São os pactos silenciosos. E as pessoas numa desculpa que, eu não conheci o pacto, elas vão extrapolando. Elas vão pegando, vai falando mal da família do outro, do que o outro gosta, do que o outro acredita e vai minando o relacionamento e destruindo os relacionamentos. Então, relacionamento é um objeto de construção, com dose de amor romântico. O amor romântico é importante. Cálculo utilitário, pelo amor de Deus, né? Não faça como brasileiro, só cama e sustenta o cara a vida inteira. O narcisismo precisa ser reduzido para que haja manutenção do casal. Eu tenho que ver os meus interesses, mas eu tenho que dar também. Eu tenho que receber, mas eu tenho que dar. Não é só receber relacionamento. Em que a responsabilidade, sabe? Relacionamento é responsabilidade. Se eu vou morar com alguém, tem aluguel para pagar,
Que, aliás, Não tá grande parado. problema na clínica. Aposto que no direito também. Pessoa que vai morar com a outra, já está pagando aluguel, o cara não põe a mão no bolso, não. A outra já está pagando. Finge que não vê, não está pagando. Não, vai no mercado e fala, não, paga aí, amor. Pago na próxima, já está assim há 2 anos. Sabe? Passamento é responsabilidade. Conta para pagar, aluguel, comida, filho, às vezes um tinha um filho anterior, o filho do atual, o bicho de estimação, não é só lá amor e tchau. Com responsabilidades, o relacionamento tem que ser real para que a gente encontre, por vezes, essa coisa sublime que é se relacionar. Alguém tem alguma pergunta, gente? Alguma colocação, alguma coisa? Não? Então, gente, deixei alguns cartões meus, tá aqui nessa primeira mesa, da nossa amiga, se quiser pegar, quiser me adicionar no Facebook, depois a minha amiga Tamires vai pôr esse vídeo no YouTube. Obrigado pela participação de vocês, tá? Eu agradeço por ter vindo aqui sábado de manhã, tá bom, gente? Obrigado. Obrigada.